Olá, meus caros, é um prazer estar de volta para mais um encontro e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tipo de obras que você certamente já viu e que muitos não sabem o que significam, porque são obras que não existem apenas para serem contempladas, elas não estão ali para que você simplesmente olhe e que chegue a uma conclusão a respeito da beleza, a respeito de uma história que está ali por trás daquela obra, ou então que seja uma obra que tenha algum enigma que você tenha que decifrar. Não, são obras que se chamam, né, de uma forma mais ampla, mais vaga, de obras relacionais. São obras que requerem a sua presença, a sua participação. Mas é claro, essas obras relacionais você pode, como você vai encontrar obras que requerem ali que você entre em contato físico com elas, outras que você penetre nas obras. Mas hoje eu vou falar sobre um tipo de obra que pode ser chamada de obra relacional, né, com determinadas ressalvas, claro, porque se uma pode entrar, a outra precisa que passe a mão. É essa que precisa apenas que você caminhe ao redor, né? Então ela tem suas características. Essas, na verdade, são três obras que eu tive a oportunidade de visitar várias e várias vezes, porque elas estiveram numa mostra no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, no ano de 2017, e sempre que eu estava lá nas proximidades do museu, eu aproveitava, entrava lá para ver especialmente essas obras, porque foram obras realmente muito interessantes. Essas três obras são de um artista carioca chamado José Bichara. O José Bichara começou a produzir lá nos anos 90, pinturas, enfim, e ele adquiriu então uma concepção espacial da sua produção. Ele dotou de uma espacialidade, ele saltou das telas para o espaço tridimensional e criou algumas obras que se encaixam na chamada tradição construtiva. O que é a tradição construtiva? É a tradição que fala sobre isso que eu abordei aqui. São de obras que requerem a presença do indivíduo. É o indivíduo que vai ativar potências das obras. São obras que têm potências, mas que precisam de uma relação do indivíduo para que essas potências sejam ativadas, sejam compreendidas. Então você extrai uma informação da obra e aí você vai ali, faz alguma outra coisa e extrai outra informação da obra e aí você vai construindo a obra vai sendo construída no seu intelecto. Então essas três obras que eu vou mostrar são de José Bichara, que seguem essa chamada tradição construtiva. A primeira dessas obras chama-se Mislu. E quando eu entrei no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, né, subi aquela escada em espiral, cheguei no salão do primeiro daquele pavimento, né, não no térreo, mas no primeiro pavimento. Eu então me dei de cara com uma profusão de varetas de metais e que estavam dispostas num fluxo ascendente, né? Elas iam subindo e terminavam ali encostadas na parede de concreto do museu. Eu digo, muito bem, o que isso significa, né? Eu fiquei vendo aquele emaranhado de varetas de metal e não identificava o que era, e então a minha primeira operação intelectual foi, né, concluir que essas varetas, na verdade, eram cubos vazados, constituíam cubos vazados. E então eu comecei a caminhar ao redor dessa obra. E conforme eu caminhava ao redor dessa obra, eu passei então a ver que esses cubos estavam ali alinhados, né, de acordo com determinada lógica, havia ali um elemento estruturador
desses cubos, da posição desses cubos no espaço. Eles não estavam dispostos a esmo, como parecia, né, do meu primeiro ponto de vista. Ou seja, do meu ponto de vista inicial, eu achava que aqueles cubos eram um emaranhado de varetas metálicas, e aí depois eu concluí que eram cubos. Mas, caminhando, eu cheguei no outro ponto e percebi que esses cubos estavam alinhados segundo determinada lógica. Então, eu caminhando novamente ao redor desses cubos, percebi que havia uma sequência ascendente. Aquilo que me parecia caótico, então, numa primeira vista, na verdade, foi se revelando aos poucos, conforme eu ia caminhando, uma obra bastante estruturada. Ou seja, foi a minha presença, a minha circulação ao redor da obra que ativou as potências dessa obra, né? Porque foi através da minha circulação ao redor da obra que essa obra então pôde aparecer ali como o que ela de fato é, como as várias potências, porque do meu primeiro ponto de vista eu tinha percebido apenas uma das potências da obra, que era aquela aparência caótica, mas depois eu fui descobrindo pouco a pouco as características daquele conjunto. Ou seja, ainda que em cada um desses pontos de vista eu não conseguisse compreender a obra numa totalidade, a reunião desses diferentes pontos de vista no meu intelecto, né, a partir da minha experiência naqueles momentos, a reunião desses diferentes momentos de experiência construía a obra na minha imaginação, no meu intelecto, no meu testemunho. Eu, então, caminhando ao redor da obra, concluí um conjunto de respostas, né? Cheguei a um conjunto de respostas que me estruturou, então, aquela obra, a totalidade daquela obra. Coisa que eu não poderia ter estruturado se tivesse visto essa obra apenas do meu ponto de vista inicial. Então foi graças à minha circulação que eu pude então concrecionar esses diferentes pontos de vista e concluir que a minha primeira visão, né, minha primeira compreensão da obra era uma compreensão muito parcial, muito precária, porque na primeira vista tudo parecia caótico. E aliás, não poderia nem ser caótico, porque o caos pressupõe a completa aleatoriedade de relações. Então, não há uma aleatoriedade de relações. Isso é uma obra de arte que tem as varetas metálicas que formam cubos, e esses cubos estão dispostos em determinada ordem. Então, não há nada de caótico. Então, a aplicação da expressão caótica inicial estava, portanto, equivocada, né, desde o início. E se eu seguisse nessa interpretação do caos, eu iria parar no lugar errado, muito longe daquilo que de fato a obra significa. Mas nessa exposição eu vi também, né, bem ao lado, uma segunda obra que era composta por grandes placas de vidro e 3 grandes globos de mármore. E esses 3 grandes globos de mármore pesavam juntos mais de 1,5 toneladas. Era uma visão realmente impressionante daquela massa daqueles globos de mármore. E então eu comecei a me perguntar, mas o que isso significa? Né? O que é isso? Aqui são placas de vidro e tem esses globos de mármore aqui, gigantescos, né? Pendentes, tudo pendente. Então eu tive a impressão de que aqueles globos de mármore, aquelas grandes esferas de mármore, podiam a qualquer momento se chocar com as placas de vidro. E aquilo ia provocar então um efeito paradoxal, que a obra ia então se desintegrar. O problema é que
tudo isso estava numa completa inércia. Você tinha a expectativa de que poderia haver esse choque entre o bloco de mármore e as chapas de vidro, mas essa expectativa não se concretizava, porque a obra estava numa inércia absoluta, o que proporcionava então a você uma experiência incrível de suspensão temporal. Você via ali na sua frente aquele conjunto que estava congelado no tempo. Havia uma espécie de um congelamento temporal daquela situação. Mas a obra não era apenas isso, a obra também demonstrava que o elo frágil dessa relação, na verdade, era imprescindível para o conjunto da obra, porque era graças aos painéis de vidro, que são os blocos, os elos frágeis, né? Porque se o bloco de mármore batesse no vidro, ia desintegrar o vidro, ia partir o vidro. Mas era graças a esses blocos de vidro, a essas chapas de vidro, que os blocos de mármore podiam então ser refletidos. E essa reflexão era parte da obra. Essa reflexão fazia com que a obra se expandisse espacialmente. Ou seja, a obra ela não era apenas os seus componentes físicos, ela lidava com uma dimensão da virtualidade, da reflexividade. E então eu tive, né, em determinado ponto de vista, essa experiência da reflexividade que ampliava espacialmente a obra, que é a que eu estou mostrando aí nessa foto, e que foi, portanto, um ponto de vista entre os vários outros que ofereciam diferentes experiências para essa mesma obra. E havia também uma terceira obra nessa exposição que lidava com a reflexividade e a dissolução da matéria, né, que era uma obra chamada Sobre Amarelos, que tinha placas de vidro foscas e transparentes intercaladas com cubos. São cubos sólidos, e um dos cubos, que estava na parte posterior de uma placa dessas placas, uma texturizada, esse cubo então se dissolvia no espaço, ao passo que o outro cubo, que estava colocado ali entre placas transparentes, ele na verdade, além de ser mantido na sua integralidade, né, na sua integridade, ele oferecia também essa experiência de expansão espacial. A reflexividade do vidro fazia com que aquele cubo fosse projetado para trás. E você, então, olhando aquele cubo, você percebia, refletido no vidro, você percebia que a obra também se expandia no espaço e promovia a dissolução, né, visual de um elemento também ali, que era aquele cubo. E isso proporcionava a você uma relação espacial totalmente nova, né? Através daquela obra você experienciava uma situação espacial única, que apenas essa situação criada por um artista era capaz de proporcionar. Então foram experiências muito interessantes e que explicam, né, portanto, esse tipo de obras, que muitas vezes as pessoas chegam no museu, olham essas obras e acham que o artista está querendo colocar ali a beleza, que você então vai olhar aquela obra, vai chegar a uma noção transcendente de alguma coisa, alguma ideia transcendente. Não, essa obra foi criada essas três obras foram criadas para que fossem vivenciadas. É a vivência, é uma arte para ser experimentada e criada ali em ato. É a sua presença que atualiza a obra, ou seja, que coloca
a obra em ato. Portanto, são obras muitíssimo interessantes que eu tive a oportunidade de visitar várias e várias vezes lá no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e que eu escolhi então aqui para explicar o que são essas obras, né? O que está em jogo. Mas tudo isso que eu falei é apenas uma das interpretações possíveis para cada uma dessas obras, porque baseado no seu conhecimento, no seu estudo de tal ou qual autor, você pode então ir agregando outras interpretações a essas obras, porque cada indivíduo que se coloca diante dessas obras tem o seu próprio, né, seu próprio conhecimento, seu próprio repertório de assuntos, seu próprio repertório de interesses, e nesta relação de ativação dos componentes das obras, das relações das obras, cada um vai preenchendo esses momentos das suas próprias evocações, da sua própria bagagem. Então, a relação vai modificando, cada um vai ter uma relação diferente com essas obras, cada indivíduo vai vivenciar essas obras de uma maneira diferente. Portanto, essas obras nada têm a ver com a invasão de ciências exatas nas artes, como eu tenho lido ultimamente, textos de pessoas, não sei com que viés, que estão escrevendo essas coisas, dizendo que as artes sofrem invasões de ciências exatas e tal. Não é o caso. Muitíssimo pelo contrário, porque essas obras precisam justamente daquilo que cada um de nós tem, né? Preciso da nossa subjetividade, preciso do sujeito para que sejam colocadas em ato. E cada um vai fazer ali a sua interpretação pessoal dessas obras. É claro que isso tudo, né, tem um fundo em comum. Se eu ler determinado autor, eu vou também compreender a relação que outra pessoa que leu aquele mesmo autor chegou, né, a respeito dessas obras. Portanto, essas obras não existem para causar espanto, não existem para confundir você, não existem para chocar o público, não existem para falar que o artista é um gênio e que o público, enfim, é um público de iletrados. Não, são obras que você, sabendo, né, o que está em jogo, você mesmo vai concluindo o que elas são, o que elas significam. Então, meus caros, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado das obras do José Bichara, porque essas obras realmente me causaram muito prazer nas vezes que eu as visitei, e eu lamentei muito que essas obras não ficassem definitivamente lá no Museu de Arte Moderna. Até o nosso próximo encontro.